Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 4, a partir do verso 1. Romanos 4, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Romanos 4, a partir do versículo 1. Quem achou, diga aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Versículo 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento especial, por este momento de fé, onde nós iremos agora, Senhor, ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós corações abertos, corações desarmados, para que a semente da Tua palavra, ao ser lançada, Senhor, possa produzir o efeito para o qual o Senhor a deseja. Nos ajude a fazer de nossos corações uma terra fértil, para que essa semente possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um, pela fé que temos no poder da Tua palavra e no nome poderoso de Jesus. É isso que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, que nós entendemos e cremos que é a palavra de Deus, ela nos diz em várias oportunidades, inclusive uma delas aqui mesmo, nessa epístola aos Romanos, lá no capítulo 1, que o justo viverá pela fé. Amém? E quem são esses justos? Esses justos somos nós, os crentes, aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador e, consequentemente, ao recebê-lo, fomos justificados pelo seu sangue. O que é ser justificado? É ser tornado justo aos olhos de Deus, ou seja, Deus tira toda a culpa, Deus tira de nós todo o pecado, Deus tira de nós toda a condenação. Então Deus passa a nos ver como justos, não mais como Ele nos via antes, quando nós estávamos carregando sobre nós ainda o peso dos nossos pecados. A partir do momento que Jesus leva os nossos pecados sobre Ele, na cruz do Calvário, pagando o preço do nosso pecado, da nossa dívida com o seu sangue, Deus olha para nós e não vê mais culpa. E a partir desse momento em que Deus nos vê como inculpáveis, Ele estabelece um padrão de vida para nós. Ele estabelece a vida pela fé. Em várias ocasiões, em 4 ocasiões mais especificamente, Deus usa a mesma frase: o justo viverá pela fé. Numa outra frase ele diz: o meu justo, e quem é dele diga amém. Ele diz: o meu justo viverá pela fé. Então, a gente vê a importância que a fé tem aos olhos de Deus, a ponto da Bíblia chegar a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu te pergunto, que diferença faz a fé para Deus? E eu te respondo: nenhuma. Deus não precisa de fé. Deus tem tudo que Ele precisa. Deus tem tudo que Ele precisa, Ele é tudo que Ele precisa e Ele é suficiente em si mesmo. Então significa dizer que Deus não precisa de fé para nada. Então quem é que precisa de fé? Nós, o povo de Deus, nós que fomos justificados pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque Deus estabeleceu esse caminho, estabeleceu essa via para nos abençoar em todos os sentidos. Não há outra maneira de Deus nos abençoar a não ser pela fé. É exatamente, alguém pode botar o ventilador aqui, por favor? É exatamente por essa fé, através dessa fé, que Ele nos abençoa.
E por isso ele faz questão de dizer várias vezes: o meu justo viverá pela sua fé. Isso significa dizer que Deus tem um desejo forte de nos abençoar. Isso significa dizer que Deus faz questão de nos abençoar. Isso significa dizer que é o desejo de Deus, é interesse de Deus abençoar o seu povo. E a gente não pode duvidar disso. E às vezes parece que a gente não se liga muito nisso. A gente pensa em tanta coisa, a gente dá importância a tantas coisas dentro da nossa caminhada cristã. Mas a coisa mais importante da nossa caminhada cristã é exatamente a fé. O que a Bíblia fala? Pela graça, vocês são salvos. Mediante o que mesmo? Mediante a fé. Olha aí. Pela graça, vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que é dom de Deus? Tanto a graça como a fé. Você entende? Então você perceba que sem a fé não tem nem salvação para nós, porque a fé nós alcançamos pela salvação. Então nós poderíamos dizer que tudo começa pela fé. O ponto de partida da nossa relação com Deus é exatamente a fé, porque a partir daí nós vamos precisar de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro, para tudo na nossa vida, nós precisamos de Deus. Pelo menos deveria ser assim. Então, como crentes, nós precisamos depender de Deus para tudo. Somos completamente dependentes de Deus, se é que nós queremos ser bem-sucedidos, se é que nós queremos alcançar vitórias, se é que nós queremos o favor de Deus sobre as nossas vidas. E Deus leva tão a sério, Ele coloca a fé num grau de importância tão alto, que Ele chega a dizer que tudo que não provém de fé é pecado. O que isso quer dizer? Que tudo que a gente faz, que não faz pela fé, ou que não faz debaixo de fé, é pecado. Por que é pecado? Porque vai contra o que Deus designou, e tudo que vai contra os desígnios de Deus é pecado. Então, se Deus estabelece para mim um estilo de vida, que é a vida pela fé, e eu não vivo por essa fé, o que é viver pela fé? Torna a dizer, é depender de Deus. É acreditar em Deus, acreditar que Ele é o que Ele diz que é, acreditar que Ele faz o que Ele diz que faz, acreditar que Ele pode o que Ele diz que pode, e Ele pode todas as coisas. Então significa dizer que tudo o que eu preciso fazer, eu tenho que fazer com base na minha fé, na fé que eu tenho no meu Deus. Se é que eu quero ser bem-sucedido em tudo que eu fizer, como Ele falou para Josué. Falou: Josué, se você observar essas instruções que eu estou te passando, você vai ser sucedido em tudo que você fizer. E Josué creu. Qual foi o resultado disso? Venceu. Entrou na terra prometida, conquistou a terra prometida. Então, não é diferente, é muito mais importante isso com a gente na nova aliança. Uma das bases da nova aliança é crer. Aliás, é um mandamento da nova aliança, crer. Crer e amar. Então você perceba que sem fé realmente nós não vamos alcançar nada. Então você veja o grau de importância que Deus dá à fé, e nós também precisamos dar a mesma importância. Mas a nossa fé não é algo ilusório, não é uma ilusão. A nossa fé é real. Diga comigo: a minha fé é real. Por que a minha fé é real? Porque o meu Deus, em quem eu ponho a minha fé, também é real. Se Deus fosse uma ilusão, a minha fé seria ilusória. Mas Deus não é uma ilusão, Deus é real. Então, se Ele é real, a fé que Ele me deu também é real. Você entende? Então veja a importância da fé no contexto da nossa vida. Porque eu torno a dizer, Deus não precisa de fé, mas nós precisamos de fé. Porque se eu não exerço essa fé, como é que eu vou agradar a esse Deus? Então você sabe, tanto quanto eu, que Abraão era o pai da fé. Por que Abraão era o pai da fé? Porque a fé, meus queridos irmãos, ela tem algumas nuances. Primeiro, a nossa fé só pode ir até onde a gente conhece. Não tem como eu crer numa coisa que eu não conheço. Então, a gente precisa entender que a fé tem alguns detalhes que a gente precisa entender. Um dos detalhes que o crente do nosso tempo, e eu acredito que de uns séculos atrás também, deve ter havido uma grande quantidade de crentes que também enfrentava isso. Uma grande dificuldade que o crente tem é com a questão da vista. Você entende? O que isso quer dizer? Que tem uma grande parte dos crentes que precisa primeiro ver para depois acreditar. Isso não é fé, definitivamente, isso não é fé. Por que será que Abraão foi considerado o pai da fé? Porque ele acreditou antes de ver. Por isso.
Ele acreditou antes de ver. Deus falou que ele ia ter um filho e ele acreditou. Ele já estava vendo esse filho? Não. Então ele acreditou antes de ver. E a Bíblia diz que quando a dúvida vinha na cabeça dele, ele dava glória a Deus. Em vez de murmurar, como nós fazemos muitas vezes, ele dava glória a Deus. O filho ainda não veio, ouvia chacota, provavelmente, porque a chacota sempre existiu. Ouvia chacota: tu está doido, velho? Olha quantos anos tu tem. Deus falou que vai te dar um filho, cadê um filho? Você tinha 75, está com 85. Está sonhando, para com isso. E ele dava glória a Deus. Deus falou que vai me dar. Deus falou que eu vou ter um filho. Ele acreditou, gente, sem ver o filho, sem ter o filho, sem o filho estar materializado, ele acreditou. Por isso que Deus chamou ele de pai da fé, por isso que ele colocou ele nessa condição, porque ele foi o primeiro a crer antes de ver. Então a gente precisa aprender a lidar com essa questão. Quantas coisas a gente não recebe da parte de Deus, porque primeiro a gente quer ver. Eu só vou acreditar que Ele está me suprindo na minha vida financeira se eu for lá e ver o dinheiro no banco. Eu só vou acreditar que Ele está me curando se eu botar a mão e não sentir mais o caroço. Eu só vou acreditar que Ele está abençoando a minha casa se eu ver todo mundo restaurado. Isso não é fé, isso é evidência. Você entende? Isso é evidência humana, isso é visão humana. A evidência de Deus é sobrenatural. Quando Ele promete, Ele já cumpriu, apesar dos nossos olhos naturais ainda não veem. Se você pega a definição de fé de Hebreus, você vai entender exatamente isso. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. O que é um fato? É algo que já aconteceu. Os noticiários das TVs, antigamente tinha revista, tinha por exemplo a revista Manchete, Fatos e Fotos. Então, o que era um fato que eles convocavam lá? O repórter ia atrás de algo que aconteceu e aí reportava para as outras pessoas. E isso vigora até hoje, essa é a função do repórter. O repórter dá notícia de algo que ainda não aconteceu? Não, é só, por exemplo, o tempo. Eles fazem uma previsão. Mas quando eles se relacionam com o fato, é algo que já aconteceu. Então, quando a definição de Hebreus 11 fala certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, significa que para Deus já é um fato, para Deus já aconteceu, apesar de para nós ainda não estar materializado, apesar dos nossos olhos naturais ainda não enxergarem. Mas se eu abro a visão da fé, se eu olho pela ótica de Deus, eu vou ver a minha bênção pronta pela fé. E isso vai agradar o coração de Deus. Nós falamos aqui na semana passada, no domingo me parece, de Tomé. Nós não podemos ter a fé de Tomé, porque o que Tomé tinha não era fé. Jesus classificou a atitude dele como incredulidade. Jesus falou para ele: não seja incrédulo, tenha fé. Quando ele fala tenha crente, seja crente, ele estava dizendo tenha fé. Você entende? Então a gente não precisa ver, a gente só precisa acreditar. Porque é nessa dimensão que Deus trabalha. Esses são os descendentes de Abraão, esses são os filhos de Abraão. Se Abraão primeiro creu para depois ver, quem consegue nos dias de hoje crer para depois ver é descendente da fé de Abraão. Se eu primeiro quero ver para depois crer, eu não tenho a fé que teve o pai Abraão. Você entende? Eu só posso me classificar como descendente de Abraão pela fé, se eu primeiro crer para depois ver a glória de Deus. Jesus foi bem claro quando ele estava lidando com as irmãs Marta e Maria, na ressurreição de Lázaro. Ele não disse: se vocês verem, vocês crerão. Não, ele falou o contrário: se vocês crerem, vocês verão. Então, nós precisamos desenvolver a vida pela fé, ser realmente crente da fé como nós temos que ser. Quando Jesus falou da Bíblia, o justo viverá pela fé, em 4 ocasiões diferentes, era exatamente disso que ele estava falando. A vida dos crentes que vencem todas as dificuldades precisa ser essa. E a gente, quando fala de fé, a gente também fala de maturação. A gente está falando do pai da fé. Onde se lê pai, pode se ler também rei, ok? Então Abraão pode ser chamado também de rei da fé. Agora eu pergunto para você: quando Deus fez uma promessa para o rei da fé, ele tinha 75 anos. A promessa se materializou com 76? Com 77?
Com 80, ele tinha 100 anos quando a promessa se materializou. 100 anos. Aí eu pergunto para você, quanto tempo você tem conseguido esperar a bênção que você tem pedido a Deus, a solução desse problema? Você entende? A gente vive num mundo imediatista. Quanto mais a sociedade avança, mais imediatista ela fica. O que significa isso? Que a gente quer tudo para agora, quer tudo para ontem. Nós somos assim. Quero ver o milagre, tem que ser agora. Eu costumo falar aqui, tem gente que fala isso: Jesus, se o Senhor não fizer agora, não precisa mais. Gente, isso é lamentável. Ele faz o milagre no tempo dele, mediante a nossa fé. Abraão é o pai da fé. O que isso quer dizer? Ele tinha fé pra caramba. Deus falou para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não está dizendo vai para o lugar que eu estou te mostrando, vai para o lugar que eu te mostrarei. Mais uma vez vai ele para um lugar que ele nunca viu. Isso é fé. Você entende? Aí Deus fala para a gente: olha, eu vou te dar essa vitória, você vai sair dessa situação, você vai vencer essa dificuldade. Aí a gente acha que Deus está falando que vai ser agora. E aí se não demora, se não chega em 3 dias, se não chega em 1 semana, a gente começa a fazer birra para Deus, a gente não quer mais, a gente não sabe esperar. Deus esqueceu de mim, eu não sou digna, eu não sou digno. Aquele irmão sim, ele recebe, aquela irmã sim recebe. Sabe por que ele recebe? Porque ele creu, sem precisar ver. Você entende? Então, espera, está demorando, espera. A fé espera, você sabia disso? Quem crê, espera. O milagre pode acontecer imediatamente ou pode acontecer mais para frente. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é melhor, diga glória a Deus. O tempo de Deus é e sempre será melhor do que o nosso. Você entende? Aí o que acontece nesse inteirinho? Quantas más notícias você acha que Abraão recebeu? Quantas chacotas você acha que Abraão escutou? Vai, ô bobão, está aguardando nesse Deus, esqueceu de você. Quantas coisas você acha que ele escutou? Vai, ô velho, está com 80, quer fazer filho em quem? Já pensou? Você acha que ele não ouviu isso não? Não é só hoje que as pessoas falam isso para as outras não. Você entende? Olha só a sua Sara, está velha. Gente, quando Abraão tinha 80, ela tinha 70. Quando ele tinha 100, ela tinha 90. Você entende? Então, a gente precisa entender que as notícias ruins vão chegar para a gente também. Olha, você está esperando em vão, você não vai conseguir. Aí vai lá onde ia resolver a situação, não conseguiu resolver da primeira vez. Ah, acabou, não deu certo, eu esperei em vão. Não, volta lá depois, mais para frente, quando mandaram você voltar. Ah, eu fui lá, não estava pronto o exame, volta daqui, quando eles marcaram. Marcaram para quando? Daqui a 1 mês? Vai lá daqui a 1 mês. E você vai ver o resultado. Você entende? Então a gente tem que entender que a gente não pode ficar se conformando com as más notícias, porque trouxeram uma má notícia para mim, eu vou concordar. Ah, tá, é verdade, eu não sou digno mesmo não. Você entende? Alguém falou que eu não sou digno, por isso que eu não recebi. Ah, eu acho que eu não sou digno mesmo não. Você está concordando com a má notícia. Alguém foi lá olhar o meu saldo e não tem nada. Aí veio dizer para você, Deus esqueceu de mim, fali, estou mal. Você está se conformando com a má notícia. Não tem nada, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. O meu Deus prometeu suprir cada uma das minhas necessidades e eu creio que Ele está suprindo agora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está entendendo? Ela está doendo, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você entende? Essa é a postura de quem não precisa ver para crer. Na hora certa você vai ver. Quando Deus criou o mundo, tinha alguma coisa? Tinha nada. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. Pois é, essa é a matéria-prima de Deus. Ele não precisa de nada para fazer um milagre na sua vida. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o nome dele? Ele só precisa que você creia. Diga amém, aleluia. Aplauda o nome dele. Então não se conforme com as más notícias, você vai superar em nome de Jesus. Você vai superar pela fé, você vai superar pela fé na palavra que você tem. Declare essa palavra sobre a tua vida.
Gente, a Bíblia não é para encher linguiça, nem para enfeitar a estante de ninguém. A Bíblia é para ser crida e declarada. Eu creio, então eu falo. Se você crê que pode, como a Bíblia diz, declara que você pode diante da impossibilidade. Não é quando está tudo bonitinho, tudo certinho, eu posso estar lá. Agora quando está tudo errado, tudo de cabeça para baixo, eu posso, Ele me fortalece. Eu posso suportar essa situação, eu posso superar. Se tiver de esperar, eu posso esperar. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é fiel e eu sei que Ele está comigo. Isso já é meu, pela fé eu já vejo, já está pronto. E no tempo determinado por Ele vai acontecer. Se quiser dizer que eu estou maluco, pode dizer, mas eu estou com fé no meu Deus. Isso é fé. A fé para o mundo é loucura. Essa fé para o mundo é loucura. As pessoas vão dizer, você está maluca, mulher. Não sou maluca não, sou crente em Cristo Jesus e eu creio nele. Você entende? Abraão largou tudo, minha gente. Foi embora para um lugar que ele não sabia, não conhecia, acreditando que vai ter um filho. E quando chegou a hora que o Senhor pediu o filho, pela fé ele entregou. Eu não sei se você percebeu, foi só milagre na vida de Abraão. Só milagre. Deus falou que ia fazer ele grande, fez ele grande. Milagrosamente as riquezas chegavam até ele. Deus falou que ele ia ter um filho, milagrosamente ele teve um filho. Deus falou para ele levar o filho para entregar para o sacrifício, ele levou o filho para entregar. Milagrosamente Deus substituiu o filho dele pelo carneiro, que simbolizava o cordeiro. Olha aí, você entende? Milagrosamente Deus vai continuar operando na sua vida, mas você precisa crer. Para com esse negócio de querer ver primeiro. Para com esse negócio. Deus está falando no teu coração nessa noite. Para com esse negócio de querer primeiro enxergar, ver a bênção ali. Você tem que acreditar primeiro, para ela se materializar. Está entendendo? A fé que você tem é poderosa, diga amém. A fé que você tem muda circunstâncias, remove montanhas. Olha aí. E a fé nos dá direito à bênção. Você viu aqui no texto que nós lemos. Então, Abraão, sem ter praticado obra nenhuma da lei, sem ter feito nada, mas agindo pela fé, ele recebeu a bênção por direito. Lembra o que a gente leu no texto aqui? Quando um trabalhador recebe salário, ele recebe por direito, não é por favor não. Qual foi o trabalho de Abraão? Crer. A crença, a fé é uma obra, você sabia? Qual é a obra da fé? É fazer sacrifício? Não, é crer naquele que fez a promessa. Então, se você creu naquele que fez a promessa, a bênção, o milagre é uma consequência. Deus não está te fazendo favor não, Ele está te favorecendo, porque você creu, por causa do que você fez. Te pergunto, quem não faz nada, quem não crê, recebe? Não. Quem não declara, recebe? Não. Recebe aquele que crê, aquele que acredita, aquele que declara aquilo que ele crê. A Bíblia é clara quando ela ensina, eu criei, por isso eu falei. Olha aí, ó. O salário da fé é a bênção, é um milagre, diga glória a Deus. E Ele quer fazer isso na sua vida. Aplauda o nome dEle mais uma vez, porque o resultado da tua confiança nele vai ser a tua bênção, vai ser o teu milagre, vai ser a solução para esse problema, em nome de Jesus. Aleluia. Porque Ele te deu pela graça essa grande bênção, essa grande promessa. Vamos lá no versículo 13, aí mesmo, de Romanos, capítulo 4, lá no versículo 13, diz assim, ó, vamos ler aí do 13 até o 16, diz assim: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio de quê? Da justiça da fé. E ele continua dizendo: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Olha o que diz o versículo 15: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há o quê? Transgressão. Olha o 16 agora: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, e não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Diga aleluia. Isso alcança a mim e a você. Você pode aplaudir o nome dele mais uma vez.
Tudo que Deus fez para nós é de graça, é pela graça. Não há nada que possamos fazer além de acreditar na promessa da graça de Deus. Aleluia. Não se compra a bênção. Tem gente por aí querendo comprar a bênção. Tem um monte de gente querendo comprar a bênção. Tem um monte de gente querendo fazer barganha para ser abençoado. Com a fé, com a bênção não tem barganha. Com a fé tem crença, confiança, dependência, obediência. A fé envolve tudo isso. Se fizer tudo isso, meu filho, está abençoado em nome de Jesus. E não há dinheiro que compre isso, não há bem material que compre isso. Você entende? Então a gente precisa entender que tudo que Ele derrama sobre nós é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é presente de Deus para nós o tempo todo. O derramamento dessa graça através das bênçãos é um presente de Deus para nós, é uma promessa de Deus para as nossas vidas, e a gente não pode abrir mão disso. Glória a Deus. Muitas pessoas querem pagar por uma coisa que já foi pago na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. Quando a gente tenta pagar pela bênção de Deus, a gente está anulando o sacrifício da cruz, ou pelo menos tentando anular o sacrifício da cruz. Alguém contou que certa vez um homem estava carregando um peso enorme nas costas, numa estrada, e o homem carregando aquele fardo, aquele peso enorme. De repente vem uma caminhonete. Então a caminhonete, quando vai passando, vê aquele homem, a caminhonete para, e o motorista oferece uma carona para aquele homem. Ficou compadecido dele estar carregando aquele peso. O motorista então para a caminhonete e oferece uma carona para aquele homem. Aquele homem aceita a carona. Então, o homem para, abre a parte de trás da caminhonete, o homem sobe. E o que o homem faz? Senta, pega o fardo e coloca nas costas de novo. Você entende? O homem estava tentando aliviar aquele fardo dele, mas ele fazia questão de continuar carregando aquele peso. A carona não adiantou nada. E muitas vezes o crente quer viver assim. Eu tenho que carregar esse fardo mesmo, esse fardo é meu, isso é a minha cruz, não é não. Tua cruz não é peso, não é fardo não, o peso Jesus já levou. A tua cruz é a fé nele, a confiança nele, essa é a tua cruz. É não abrir mão de depender dele. Você entende? Pois é. Aí você joga o seu fardo sobre ele e pega o fardo dele. O que ele fala do fardo dele? É suave, é leve. Diga glória a Deus. O que isso quer dizer? Que ele não quer que você carregue fardo pesado. Ele não quer que você tenha uma vida pesada. Ele quer que você tenha uma vida leve. Ele quer que você tenha uma vida suave. Diga aleluia. E para isso Ele faz milagre na tua vida, para tirar todo o peso. O peso que você vai carregar é o peso da graça de Deus. E a graça é leve, a graça não pesa, a graça vai te fazer feliz. A graça é a tua vitória sobre todas as circunstâncias que se levantam na sua vida. Aplauda o nome dele mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Pela fé, até o que não existia passou a existir. Lembra, Deus criou o mundo pela sua palavra, quando não tinha absolutamente nada. Jesus nos ensinou exatamente isso, a crer a partir do nada, a crer que já recebemos tudo aquilo que a gente precisa, mediante a nossa fé. Lá em Marcos 11, 23, diretor, bota lá por favor, 11, 24, aliás, mas no 23 já começa. Deixa eu botar aqui no meu. Marcos 11, a partir do 23. Olha o que ele diz aí, ó. Porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração. Olha aí, gente, eu podia até ir para casa, acho que eu vou embora, não preciso falar mais nada. Mais nada, isso aqui sintetiza, resume tudo que a gente falou aqui. Olha só, porque em verdade lhes digo que se alguém fizer o quê? Disser. Quem diz o quê? Palavras. Não tem como dizer alguma coisa a não ser através das palavras. Então ele diz, se alguém disser a esse monte, aquele monte representa o quê? Os problemas da vida, as dificuldades. Então ele está dizendo, se alguém falar para esse monte de problema que está enfrentando, vamos continuar a leitura,
Levante-se e jogue-se no mar, ou seja, sai da minha frente. Você entende? E olha só agora, e não duvidar. Não duvidar. Não duvidar onde? No seu coração. A fé que Deus te deu é fé do coração, não é fé mental. É fé do coração, é lá de dentro. Olha a origem dessa fé. Essa fé não veio de fora, essa fé vem de dentro, vem do coração. O coração representa o espírito do homem. Então a fé espiritual que Deus te deu, que vem lá de dentro do teu espírito, se você não duvidar, disser tudo aquilo que ele está falando, e não duvidar, mas crer, que é crer, é acreditar, é fé, que se fará o que diz, qual vai ser o resultado? Assim será para com ele. Você entende? Mas crer que se fará o que diz, não é o que pensa, não é o que está guardado lá dentro da cachola, não, é o que diz, as palavras que estão na sua boca, que fluem do teu coração, porque a boca fala do que estiver cheio o coração. E o que está lá no seu coração? A fé. Se eu creio, eu falo. Se eu creio no coração, as palavras saltam da minha boca. Eu creio que eu posso tudo nele que me fortalece. Eu creio que a alegria do Senhor é minha força, nada vai me abater. Eu creio que o maior é o que está em mim. Gente, é isso que a gente tem que falar. A gente fica falando um monte de besteira. Acho que eu não posso mesmo não. Acho que o caroço aumentou. Acho que não sei o quê. Acho que... Aí escuta vê uma manchete na televisão, a inflação subiu 5 pontos. Ai meu Deus, acabou, meu dinheiro não vai dar. Eu não vou mais dizimar, não vou mais ofertar, não vou participar de mais nada que meu dinheiro não vai dar. Se o princípio financeiro do reino é dar para receber. Você entende? Tem um monte de crente que vai estar sempre na pior, meu irmão. Não crê no princípio financeiro do reino, não tem coragem de ser dizimista, não tem coragem de ser ofertante, vai viver das migalhas. Vai viver do que cai da mesa do patrão. Porque não crê nos princípios bíblicos que regem a vida financeira do povo de Deus. Davi disse assim, fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão. O justo é dizimista, o justo é ofertante. O justo crê nos princípios bíblicos. O justo crê que ele tem que viver pela fé. E se eu vivo pela fé, eu creio que Deus vai multiplicar as minhas finanças sim. Se eu vivo pela fé, eu creio que Deus vai abrir a janela dos céus sobre a minha vida e vai derramar bênção sem medida sim. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele falado, não o fará, ou tendo ele prometido, não o cumprirá. Agora cabe a nós acreditarmos, exercermos a nossa fé nessas verdades. Então a gente precisa crer que já recebeu. Eu não tenho que crer depois que eu recebo, eu tenho que crer que já recebi quando eu estou enfrentando a situação e declaro, sai da minha frente porque eu vou passar em nome de Jesus. Ele já levou sobre si todas as minhas doenças, sai em nome de Jesus. Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Eu não estou falido em nome de Jesus. Ele é o Deus da minha multiplicação. Ele transforma pães em peixes. Então ele pode transformar o que ele quiser em recurso financeiro para abençoar a minha vida. Eu creio. Eu não vou mendigar o pão porque eu sou um justo de Deus. Você entende? São coisas que a gente tem que se posicionar, meu irmão. A gente é ou não é. Isso é um exercício de fé. Esse é o exercício da nossa fé. Lembra o que Tiago diz lá na epístola dele? Que a fé sem obras é morta. Então eu tenho que fazer caridade o tempo todo, eu tenho que dar esmola o tempo todo. Se você quiser, tudo bem. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando de atitudes coerentes com aquilo que eu digo que creio. Se eu digo que eu creio que Jesus tem tudo que eu preciso, por que eu vou buscar em outras fontes? Se eu creio que ele vai abrir a janela dos céus sobre mim, se eu for um fiel dizimista, eu não preciso me preocupar, eu não vou deixar de ser um dizimista, eu não vou deixar de ser um ofertante. Se eu creio que ele levou sobre ele todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades, a doença não vai me desesperar. Você entende? Se eu creio que eu tenho a mente de Cristo, eu não posso ficar perturbado da cabeça, porque a mente de Cristo está em mim, a mente de Cristo é extremamente equilibrada.
é a melhor mente do universo. Você entende? Então eu preciso tomar uma decisão. O povo da fé somos nós, gente, não são os ímpios. Os ímpios acreditam nas circunstâncias, acreditam nas soluções pré-estabelecidas pela sociedade, pelo mundo, naquilo que o dinheiro pode comprar. Eles acreditam nessas coisas, nos conceitos que a sociedade lança sobre eles. Eles acreditam nisso. Nós não, nós acreditamos na palavra, porque a palavra é o próprio Deus. Diga aleluia. Jesus é o verbo vivo, o verbo é palavra. Você entende? Então Jesus é essa palavra viva. Você entende? Jesus é essa palavra eterna. Jesus é essa palavra em poder e glória. Você entende? A nossa realidade é essa. A nossa realidade não é a realidade do mundo. Nossa realidade é a realidade de Deus e da sua palavra. Então a gente precisa ter essa consciência. Então a gente precisa chamar à existência tudo aquilo que nos falta. Está com pouca fé, está sem fé, chama à existência a sua fé. Deus já me deu a fé. E pela palavra, por ouvir a palavra, a minha fé vai aumentar em nome de Jesus. Estou precisando de mais perdão. Pede a Ele. Pede a Ele, exerça a sua fé no que diz respeito a perdoar e pedir perdão. Estou precisando de libertação, creia nele, que Ele já te libertou. Ele não vai te libertar não, Ele já te libertou. Você entende? O Filho me libertou, eu sou verdadeiramente livre. Quando aquele pensamento, tenho um monte de situação me prendendo, tenho um monte de trauma me prendendo, tenho um monte de capeta tentando me prender, o Filho me libertou. E se o Filho me libertou, verdadeiramente eu sou livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Glória a Deus. Aleluia, exerça a sua fé, glória a Deus, e as coisas que não existem vão passar a existir na sua vida, aleluia. Não tinha luz, Ele disse haja luz e houve luz, e tudo que Ele disse haja houve. Você entende? Nossa fé precisa esperar, mesmo quando não há mais esperança. A gente nada o tempo todo contra a correnteza. E por incrível que pareça, não somos levados pela enxurrada da vida. Você sabia disso? Você não percebeu isso? Você já deve ter pensado isso. Eu vivo nadando contra a corrente. É verdade. Por que a gente vive nadando contra a corrente? Porque a gente vive no mundo. Mas eu te pergunto, nós somos desse mundo? Não. Então se você não é daqui, está vivendo aqui, você acha que o mundo vai te favorecer em quê? Você acha que a sociedade vai te favorecer em quê? Você acha que os demônios vão te favorecer em quê? A gente nada contra a correnteza, mas a correnteza não consegue nos arrastar. Por quê? Olha aí a declaração de fé. Maior é o que está em mim do que toda a correnteza, do que tudo de mal que tem nesse mundo. E eu posso tudo nele que me fortalece. Gente, a gente tem que aprender a falar. Tem hora que a gente parece até bebê, não sabe o que falar diante das circunstâncias. Tem as palavras, mas não consegue pronunciar. Começa a abrir a boca, começa a treinar isso na sua vida. Começa a treinar isso na sua vida. Acorda igual um maluco, já acorda falando, glória a Deus. Ninguém na sua casa vai entender, está maluco? Estou glorificando o meu Deus. Acorda dizendo, aleluia. Mas por que você está dizendo aleluia? Está tudo ruim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, gente, olha só. Vê se você se lembra dessa frase. Vê se você sabe quem disse essa frase. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Você deve estar pensando assim, tem que ser muito macho para dizer essa frase. Não, é só ter fé. O que ele tinha era fé. Perdeu tudo, não foi um negocinho não, não foi R$1 milhão, não. Não foi 2 vaquinhas não. Não foi dois servinhos não, perdeu tudo, inclusive os filhos. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Né? Aí vamos pular o resto, vamos lá para o final. Antes eu te via só de ouvir falar, olha aí. Antes eu te via só de ouvir falar, mas hoje, agora, depois de todas essas experiências que eu tive com o Senhor, agora os meus olhos te veem. Deus deu tudo, muitas vezes mais para ele, porque ele não se abalou, ele não abriu mão, ele creu até o final.
Os amigos ainda vieram, tentaram dissuadi-lo, tentaram tirar da cabeça dele, deixa Deus para lá, não sei o que, a própria esposa dele, quando viu aquela agonia, cara, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele falou, não, Deus deu, Deus tirou, eu estou com ele, não abro. Você entende? Pois é, então a gente precisa entender, não estou sem esperança, nunca diga isso na sua vida. Estou sem esperança, nunca diga isso, porque a sua esperança não morre jamais. O nome da sua esperança é Jesus, Jesus Cristo. Ele é a sua esperança, aliás, Ele é a única esperança. Se você perder Ele, aí sim, tu perdeu a esperança. Mas enquanto você estiver com Ele, a esperança está viva. E não vai morrer nunca mais, porque Ele não vai morrer outra vez. Ele morreu uma vez e foi o suficiente. Foi o sacrifício último e perfeito. E depois que Ele entregou a vida, Ele disse, está consumado. Está tudo pronto para a gente viver essa bênção. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Aleluia. E o que é essa esperança? Esperança é a continuação da minha fé, meu irmão. A esperança é eu declarando, eu não vou abrir mão de crer, vou continuar crendo, mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que o mundo esteja desabando aos meus pés, eu não abro mão de continuar crendo. Vai acontecer, porque Ele é fiel. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei abalado. Você entende? Mas a gente acha que é tão difícil falar isso. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Não, se você falar isso, você está sendo mais verdadeiro do que tudo nessa vida, porque você está declarando a palavra. Quem falou isso foi ninguém menos do que Deus, aquele que é perfeito, aquele que é o próprio poder em pessoa. Você entende? Então você não está falando coisa da sua cabeça, não. Isso não é frase positiva, frase de impacto, não. Isso é palavra de Deus. Então é palavra da verdade sobre a tua vida, sendo declarada sobre a sua vida. E é palavra viva, por isso que ela traz à existência as coisas que ainda não existem. Você entende? Jesus disse, tudo nesse mundo vai passar, mas da minha palavra não vai passar nenhum tio e nem um jota. Tudo vai se cumprir. Então tudo vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então continua confiando, continua dando continuidade à tua fé. Imagina se Abraão creu quando Deus falou, aí com 80 anos, já se passaram 5 anos, não vou crer mais não. Você entende? Já se passaram 10 anos, não vou crer mais não, vou deixar esse negócio para lá. Não deixa esse negócio para lá não, porque tem uma terra prometida para você. Essa terra é tua vitória. Diga aleluia. Essa terra é tua vitória. Não abra mão dessa terra, não abra mão dessa bênção na sua vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E para terminar, a fé enfrenta as dificuldades sem desanimar. Versículo 19, vamos lá. Volta lá no nosso texto agora de onde a gente estava lá, de Romanos, né, que a gente estava? Romanos 4, vamos até o versículo 19. Glória a Deus, diz assim, ó, falando ainda de Abraão, e sem enfraquecer na fé, olha aí, isso traz essa história que eu estava te falando aqui, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo amortecido, tendo ele quase 100 anos, olha aí, ó, e a esterilidade do ventre de Sara. Olha o 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, ou seja, em vez de se enfraquecer, ele se fortalecia, pela fé se fortaleceu fazendo o quê? Dando glória a Deus, estando plenamente convicto, ou seja, certo, de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Versículo 22, assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Olha aí, quando a dúvida tentava se aproximar, ele dava glória a Deus. Eu estou aqui, eu estou velho, vou fazer 100 anos, Sarinha tadinha, vai fazer 90, mas eu estou aí firme e forte, aquele que fez a promessa vai cumprir. Você entende? Ele não esmorecia. Quando vinha a dúvida, ele declarava, Deus fez a promessa, Ele vai cumprir, Ele é fiel. E isso fortalecia. Aí eu me lembro daquela irmãzinha que gravou um louvor que dizia assim, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Quem lembra desse louvor? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Como é que você passa pela prova? Murmurando contra Deus, fazendo igual o povo do deserto fazia, né? O povo do deserto fazia o quê?
Deus tirou a gente lá do Egito para a gente morrer nesse deserto, a gente com a nossa família. Aqui não sei o quê, aqui não tem alho, aqui não tem nem panela, aqui não tem cebola, aqui não tem coentro, aqui não tem... O tempo todo. Abraão não. Quando vinha alguma coisa no coração dele, tentando desacreditar do que Deus falou, ele, glória a Deus. Jó, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, posso tudo naquele que me fortalece. E você, o que tem falado? Ah, Deus esqueceu de mim, meu mundo caiu. Caiu não, Deus não esqueceu de você não. A Bíblia diz que pode até uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus jamais se esquecerá de nós. Diga aleluia. Deus jamais se esquecerá de nós. Abraão e Sara sabiam da condição deles, eles não estavam negando a realidade. O crente não foi chamado para negar a realidade, gente. A Bíblia não fala de negar a realidade, a Bíblia fala de um Deus que está acima de qualquer realidade desse mundo. Tudo que você passa é aqui desse mundo. Lembra da origem que a gente falou aqui, vem falando de alguns meses. Tudo que você passa é originário daqui desse mundo, a origem é aqui. E tudo que Deus faz por você, a origem é Ele. É de origem espiritual, então é para abençoar você. Está acima das coisas naturais, a origem é do sobrenatural de Deus. Então está acima do natural aqui desse mundo. Você entende? Então você não precisa ignorar as circunstâncias, o que você precisa é crer que o Deus em quem você acredita, Jesus que levou sobre si todas as suas dificuldades, está acima de toda e qualquer situação desse mundo natural. Você entende? Então você não precisa negar a realidade, o que você precisa é mostrar para a realidade daqui, que a tua realidade está muito acima dessa daqui da terra. A tua realidade vem do céu, amém? A tua realidade se chama Jesus Cristo, e Ele te ama, e Ele quer o melhor para você, e Ele vai estar sempre abençoando a sua vida. Quando? Todos os dias Ele está abençoando a sua vida. Diga, eu creio, e aplauda Ele mais uma vez. Então não deixe as dificuldades desanimarem você. Você não é dos que desanimam, você não é dos que desistem, você não é dos que olham para trás, você é dos que avançam pela fé. Glória a Deus. Você é daqueles que olham para a dificuldade e diz, sai, em nome de Jesus, porque eu vou passar. Ninguém poderá me deter. Esse é você. E somos nós. Você entende? A dificuldade não pode deter a irmã do fluxo de sangue. Estava lá sangrando já há 12 anos, eu vou onde ele está. Onde ele vai passar aqui, eu vou lá. Tem que ir ao médico? Vou ao médico. Eu levantava e ia ao médico. Você entende? Qual foi o resultado? Milagre. E essa promessa, meus irmãos, vamos lá no versículo 23 agora, sabe mais um pouquinho, estava no 22, vamos no 23. Essa promessa é para todos nós, como nós lemos, está escrito assim, versículo 23. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele. Vê se você consegue se enxergar agora aí nessa palavra. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém, meus irmãos? Então, foi também por nossa causa. A bênção é para nós também, e nós precisamos acreditar nisso e tomar posse dessa bênção na nossa vida. As mesmas promessas que Deus fez para Abraão, pela fé, nós herdamos todas essas promessas. Significa dizer que Deus pode e quer fazer os mesmos impossíveis que Ele fez na vida de Abraão, na minha vida e na sua vida. Amém? Você crê nisso? Então toma posse dessa palavra, aplauda o nome dele e fique de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus.